E vamos discutir um pouco sobre a série Bel-Air. E nessa quinta-feira, ou para você que está vendo no futuro, dia 23 de fevereiro de 2023, está lançando o primeiro episódio da segunda temporada de Bel-Air. E Bel-Air é uma série que ela me chamou muita atenção pela sua premissa desde antes de começar a primeira temporada. E vale destacar que aqui no canal eu já fiz alguns vídeos falando sobre a série, mais especificamente 3 vídeos. Um vídeo que eu fiz um shorts falando o que esperar da segunda temporada, como assistir, para você conhecer um pouco mais sobre a série. Eu fiz um vídeo com a crítica da primeira temporada. Eu também fiz um vídeo falando qual era a comparação dos personagens de Um Maluco no Pedaço com Bel-Air, quais eram as semelhanças e diferenças que uma série tem para outra. Então, se você procurar, tem conteúdo de Bel-Air aqui no canal sim. No vídeo de hoje, eu quero discutir um pouco mais como foi o surgimento de Bel-Air, o que eu meio que achei por cima da primeira temporada, e ao mesmo tempo, é trazer expectativas para a segunda temporada, o que eu acho que ela tem que fazer para melhorar, para ter uma segunda temporada que foi melhor que a primeira. Porque se você for ver minha crítica, você vai ver que eu não gostei da primeira temporada, achei ela bem decepcionante, mas eu ainda vi um potencial gigantesco na série. E por isso, inclusive, que eu ainda estou empolgado com a segunda temporada e estou fazendo esse vídeo para discutir um pouco sobre todo esse universo de Um Maluco no Pedaço e Bel-Air. Então, para você que não sabe como surgiu Bel-Air, eu vou explicar lá do começo. Surgiu assim: Um Maluco no Pedaço era uma série que sempre fez muito sucesso, e ele era num formato de sitcom. Apesar de ser uma série que discutia, assim, assuntos pesados como racismo estrutural, também falava um pouco sobre o universo das pessoas ricas através de uma sátira. Um Maluco no Pedaço sempre foi uma sitcom. Então, dessa forma, eles não tinham como ser toda hora dramático, ser um This Is Us, por exemplo, que a série poderia ser. Ela era uma série que brincava muito nesses temas, através do humor, através do piada, através do sarcasmo. Obviamente, tem cenas e momentos que são mais pesados, mas, de modo geral, o intuito de Um Maluco no Pedaço era ser uma grande comédia no fim das contas. E só que você pode reparar que tinha assuntos pesados ali. Assuntos pesados e importantes e relevantes para discutir na época e que continuam atuais até hoje. Se você assistiu Um Maluco no Pedaço, tem várias passagens na série que continuam atuais e relevantes para ser discutidas hoje em dia. Com isso, o diretor, o que é produtor de hoje da série Bel-Air, ele viu que seria uma boa ideia e se a gente reimaginasse Um Maluco no Pedaço? E se a gente pegasse a série e pensasse nela como se fosse realmente uma série dramática, pensada, produzida e criada para ser uma série dramática. Através disso, eles chamaram um ator e ele seria o protagonista desse curta. Nesse curta, eles fazem praticamente a abertura de Um Maluco no Pedaço, só que em vez de ser uma música famosa, clássica e consagrada de Um Maluco no Pedaço, ela seria reimaginada de uma forma mais dramática. Então é mais pesada, é mais brutal, ele mostra, ele já diz muito o contraste da sitcom para essa série agora, que seria, enquanto você tá vendo aquela música, você tá vendo que tá acontecendo muita coisa ali, coisas pesadas, mas você meio que não liga muito porque é a letra de uma música, ela é uma batida gostosa de se ouvir, você fica empolgado com ela, e o jeito que fazem a abertura parece algo até meio uma comédia, você meio que deixa passar. Aqui eles conseguem mostrar como seria a realidade dos fatos, no curta, mostrando como seria algo mais pesado, algo mais forte. E isso chamou a atenção simplesmente dele, o Will Smith, que é o protagonista de Um Maluco no Pedaço e que é o nome mais forte dali. Um cara que criou sua carreira inteira depois de Um Maluco no Pedaço, sendo um dos maiores atores de Hollywood de todos os tempos. Até que uma época atrás, ele era o mais bem pago, inclusive. Ele foi passado pelo The Rock. Ele era o mais bem pago e todo mundo queria ter o Will Smith no seu projeto. E esse cara viu o curta, achou a ideia interessantíssima, conversou com o produtor, com o ator e falou assim: e se a gente criasse uma série realmente dramática? E se a gente tirasse do papel, fizesse o curta virar uma série, uma temporada? E a ideia foi comprada e eles gostaram muito disso. Com isso, a Peacock, que é um streaming, ele comprou e produziu toda a série de Bel-Air. Escolheram o elenco, escolheram como iriam retratar a série e aí saiu a primeira temporada. A primeira temporada, ela vem como a ideia realmente de vamos tratar realmente Um Maluco no Pedaço como se fosse uma série mais dramática. E a primeira temporada aí começa a falar um pouco sobre ela. Ela tem seus momentos, ela não é completamente ruim e a ideia continua perfeita. E discutir coisas muito relevantes que até na época de Um Maluco no Pedaço nem tinha como discutir. Como, por exemplo, discutir um pouco mais como que a Hillary seria realmente uma streaming se hoje em dia ela existisse hoje em dia. A forma como eles atualizaram a personagem. O Carlton, ele é um cara rico, ele é um cara que tem problemas familiares, problemas de aceitação, e ele é um atleta numa escola rica. Então, levar ele para um lado, ter problemas com drogas e ser algo escondido, sendo um menino perfeito, é algo super interessante. E o Will, ele meio que é uma retratação do que ele já era no Maluco no Pedaço, um pouquinho mais sério. Ele
tratando um pouquinho mais forte os problemas dele. Então, daí você tem o tio Phil também, que ele é um empresário, e como ele chegou até lá, tem discussão sobre isso, o Jeffrey também, então a tia Vivi, todo mundo que tá ali, realmente são personagens que eles são repensados um pouco para hoje em dia, dão uma atualização para eles e também discutem mais camadas que a série do Maluco no Pedaço, por ser uma sitcom, não queria discutir. A ideia é boa, a premissa é interessante e tem várias personagens na série que eu acho super legais. Só que o problema da série é como eles vão tratando a história, a premissa dos personagens ao longo da temporada como um todo. Primeiro, a troca, a parte de romance que não funciona muito bem, as premissas que muitas vezes parece que quer ser mais uma homenagem ao Maluco no Pedaço do que ser uma história própria, porque é o seguinte, não me entenda mal, eu adoro ver referências ao Maluco no Pedaço quando eu tava assistindo Bel-Air, principalmente no primeiro episódio, quando eles mencionam lanche, quando eles mencionam cenas que a gente, lanches que, por exemplo, o Will menciona que ele sente saudade do bairro dele, da cidade dele, exatamente por aquele lanche. Você sente saudade também da parte do basquete, tem a parte da escola que ele vira um jogador de basquete e isso é parecido. Então tem várias coisas iguais que são referências incríveis. Mas a série, ela tem um ritmo muito problemático, ela não sabe trabalhar os personagens, não sabe trabalhar as histórias secundárias, não sabe trabalhar o universo como um todo. Então a ideia fica só na ideia. E por isso que eu acho que Bel-Air é uma série com potencial gigantesco, pode ser uma das grandes séries em relação a discussões mais relevantes para hoje em dia, atual para hoje em dia, mas não da forma que foi feita a primeira temporada. Que os melhores momentos dela, ou é mais uma reciclagem do que foi O Maluco no Pedaço, só que agora tratado como se fosse algo mais sério, como por exemplo, a famosa cena onde o Will consegue jogar basquete. Eles tiraram muito parecido do que foi o seriado e colocaram aqui. A cena, por exemplo, onde o pai do Will aparece. Eles tentaram recriar aqui de uma forma mais dramática. Então tem esses momentos que a série até tenta fazer um brilho maior, mas acho que a construção em volta para chegar nessas cenas parece só um fanservice gratuito. E esse é o grande problema da primeira temporada. E aí a gente chega no que eu espero da segunda temporada. O que eu espero que tenha na segunda temporada, porque ela seja boa. Vamos lá. Primeira coisa seria sobre o Jeffrey. Eles trouxeram uma premissa e uma história em cima do personagem que não existia na série clássica, que seria, ele não é simplesmente um mordomo, ele é realmente um agente secreto, praticamente um cara que trabalha às escuras pro tio Phil. E isso é super interessante, muito mal abordado. Então, o que acontece? Seria uma coisa super interessante, realmente mais profundo sobre isso. O assunto do Carlton com as suas drogas é uma coisa que eles praticamente não discutiram na primeira temporada, só o Will sabe, mas eles não vão mais profundo sobre isso. Outra coisa super interessante, as duas irmãs do Carlton, do Will, da família de uma geral, que é a Hillary e também a Ashley. A Hillary, ela tem um pouquinho mais de desenvolvimento, ela tem uma premissa que começa interessante, mas ela é completamente esquecida, e praticamente a Ashley, ela é jogada já nessa temporada. Ela tem uma coisa super interessante ali em relação a descobrir a sexualidade dela, sendo que ela é muito jovem, mas também simplesmente parece forçado ali. Então o que acontece? Eu espero que a segunda temporada explore mais isso, explore mais a sexualidade da Ashley, explore mais a personagem sendo uma adolescente numa casa de pessoas ricas que parece que não se importam com ela. Já a Hillary, eu espero que realmente esqueçam um pouquinho esse lado dela ser só uma streaming e tragam mais interessantes, algo de como ela tá no meio da mídia. Aí em questão do tio Phil, eu espero que eles realmente vão mais profundamente nessa ideia de como ele quer ser um político, o que ele tem que fazer de errado para chegar até lá. É o que é uma das coisas uma das melhores coisas abordadas na primeira temporada. Espero que aborde um pouco mais. E em relação à tia Vivi, eu acho que é uma personagem que ela é interessante, mas eu acho que ela ainda não apresentou muita coisa para saber nem o que esperar dela. Ela tem uma ideia de uma possível romance que nunca vai acontecer, uma ideia de artes e pinturas que também não é tão bem explorado. Então é aquela série que assim, você vê que ela é praticamente um fragmentado. Ela tem vários potenciais em todos os núcleos que ela tem ali. Isso sem contar os personagens secundários, que eu não falei. Como a Jazz e a Lisa, por exemplo, que são personagens secundários, mas que eles têm espaço para crescer. Então, no fim das contas, o que tem que esperar na segunda temporada é que todos esses núcleos com potencial gigantesco sejam melhor explorados. Que Bel-Air ande pelas suas próprias pernas. Que pare de ser só uma grande homenagem ao Maluco no Pedaço. Que volte e meia tente pegar o público pela nostalgia de cenas, momentos e nomes de personagens que aparecem em tela. Bel-Air tem potencial de andar pelas próprias pernas. Bel-Air tem potencial de ser uma excelente série dramática. Que, claro, referencia o Maluco no Pedaço. Traga personagens de um Maluco no Pedaço antigos, até atores velhos aqui para fazer outros personagens, como referência, como homenagem. Pode ser legal, pode ser bonito, mas de novo, se a série não andar com as suas próprias pernas, eu acredito que essa segunda temporada pode ser a última, porque de novo, Bel-Air é uma série com potencial gigantesco, eu vejo o potencial que tem ali, mas ao mesmo tempo eu não vejo ninguém comentar sobre a série, porque de novo, ela não consegue furar a sua bolha, porque ela não consegue ser relevante e tão importante e tão impactante e ter roteiristas que sabem escrever bem as histórias que eles têm em mão, porque ali
o potencial tá ali. Foi como eu falei várias vezes nesse vídeo. O potencial está ali, mas tem que ver como eles vão explorar. Eu não vou largar a série na segunda temporada. Eu pretendo ver ela, até porque eu sou muito fã de Um Maluco no Pedaço e eu quero muito que Bel-Air dê certo. Mas se eles não seguirem pelas suas próprias pernas, realmente ficar só na homenagem, essa segunda temporada pode ser decepcionante pra mim e não fazer só com que eu largue a série. Faça com que até ela seja cancelada se não tiver um público maior que acompanhe ela. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da primeira temporada de Bel-Air? O que você acha de Um Maluco no Pedaço? Você acha que essa série ainda tem salvação? Que a segunda temporada pode ser melhor que a primeira? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.